Bom dia. Muito obrigado. Me sinto muito lisonjeado aí de ter a presença de vocês aí. Quero agradecer muito ao Eduardo Becker por esse convite. Realmente, obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado também ao IMED por nos albergar aqui, né? Eu acho que esse tipo de encontro, seminário, assim, que trazem tantos talentos, assim, eu acho que é importante para forjar um curso de arquitetura, né, que pretende ser inovador, né? A gente está precisando de inovação, precisando de novas ideias, de novos profissionais, um novo tipo de profissional, né? Eu sou formado há uns 40 anos ou mais, né? Me formei na URGS e casualmente agora voltei à universidade, mas eu vejo que a gente está precisando realmente ter uma nova formação, né? E fiquei muito contente ontem quando eu vi pela manhã as palestras, né? E agora, obrigado, Carlos Eduardo, tá, pela tua palestra. Eu acho que a gente está tendo, assim, talvez umas novas visões. Eu acho que essa reflexão é importante, Mas eu ontem também estava pensando assim, o que eu vou fazer lá, né? Porque eu, na verdade, ontem eu vi palestras super interessantes e aprendi muito. Foi muito bom, até comentei com alguns colegas ontem à tarde e cobrei deles porque eles não vieram. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu não sou um técnico, né? Eu não sou um cara de gráficos, de números, de todos esses dados todos. Eu realmente, né? E quando tu me convidou para participar aqui do seminário, eu fiquei pensando, porque eu tenho trabalhado muito, né? Bom, vou contar um pouco da vida pessoal, só para vocês entenderem. Eu fazem mais de 30 anos que eu trabalho em arquitetura de cinema. Certo? Eu me formei na URGS, depois fui lá para a Architecture Association, que tive esse momento aí com a Zaha Hadid. Na verdade, eu fui lá para trabalhar com o Peter Cook, do Archigram, certo? Eu era professor da Universidade Federal e consegui uma ponte para ir lá para a Architecture Association. E aí fui trabalhar com o Peter Cook, que eu me interessava um pouco aquelas estruturas, Peter Cook e tal, bem nos anos 60 e tal. Mas chegando lá, o Peter Cook descobriu que eu era fascinado pelo construtivismo russo. Até hoje sou, tá? Pela pintura suprematista também. E na época eu conhecia bastante, hoje eu não conheço tanto. Mas na época eu tinha literatura, tal, e ele disse, mas tem uma professora aqui, essa a Zaha tem 4 anos menos que eu, ela era, né, mais jovem que eu, já era professora lá, isso na década de 80. E ele disse, não, mas tu tem que ir para trabalhar com ela, não sei o que. E me apresentou e eu acabei indo por causa do construtivismo. Hoje o construtivismo está distante de mim, mas tudo bem. Então, mas a partir dali, quando eu voltei para o Brasil, eu me deparei com aquelas coisas da vida, assim, e acabei ingressando na área do cinema, trabalhando como arquiteto. Certo? E hoje, né, acho que sou isso, né? Eu acho engraçado porque os meus amigos arquitetos dizem que eu faço cinema. Os meus amigos cineastas dizem que eu faço arquitetura. Então, é um negócio meio maluco assim, mas tudo bem, né? Dá para entender. Então, a minha contribuição, eu estou fazendo uma tese de dissertação no pós-graduação da URGS, que é exatamente sobre arquitetura e cinema. Essa intersecção. Certo? Que eu acabei descobrindo, depois de muitos anos de reflexão, que é quase a mesma coisa. Certo? Depois eu talvez tenha tempo de falar sobre isso. Então mas quando o Eduardo me falou, o seminário, né, luz, eu digo, luz, né, porque é um viés que eu não tinha ainda. Eu dei nos últimos tempos eu dei muitas palestras, participei de seminários, mas nunca com esse viés da luz, entendeu? Para mim foi um desafio, eu fiquei pensando, luz, né? Apesar de eu estar sempre lidando com esse aspecto, mas nunca tinha pensado nessa coisa da arquitetura, do cinema e da luz. Eu creio firmemente que a arquitetura contribui, assim, inesgotavelmente para o cinema, certo? E acho que o cinema tem muito para contribuir para a arquitetura.
certo? Eu tenho essa... É muito claro isso em mim. Maicon. E aí eu pensei assim, ó... Eu vou dar um título à palestra, né? A palestra tem que ter título, né? Não sei, eu tenho essa mania, né? Aí, deixa eu tentar enxergar isso aqui. Aí eu resolvi fazer um título. Como é que é isso aqui? Isso aqui vai para frente, aqui, desse ladinho aqui, é isso? Tá. Aí eu fiz um título, né? Luz, que o Eduardo me convidou. O outro eu botei câmera. Digo, pô, se um cara de cinema, né? Bota câmera, né? Porque aí simboliza o cinema. Mas o que acontece? O cinema e a arquitetura têm uma coisa muito, muito, muito em comum. Porque são duas práticas que constroem espaços, né? Então, eu botei o terceiro título, espaço, porque são duas práticas que espacializam, né? Espacializam. O cinema é espaço. O cinema é espaço, né? A representação do espaço. E a arquitetura também é a representação do espaço, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas como é que inicia uma palestra, um seminário, né? Tem que começar, alguma coisa tem que começar, né? Eu pensei, pô, não sou um técnico, né? Não tenho dados, não tenho nenhum gráfico, não tenho nada, né? Tem que começar com alguma coisa, né? Aí eu já tinha preparado já uns 2, 3 dias, assim, o finalzão da palestra, e ontem eu vim aqui, eu olhei e disse, puxa vida, que eu fui me meter, esse troço aí não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas eu fiquei pensando assim, pô, eu tenho que começar a falar de luz, né? Mas como é que introduz? Eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito no pensamento, na reflexão renascentista, certo? Eu acho assim, a minha vida toda foi fazendo conexões. Talvez por isso arquitetura e cinema. Eu gosto de sabe, misturar Balzac com Stanley Kubrick, sabe, Frank Gehry com Ian McKean. Eu gosto de misturar as coisas. Eu acho muito importante nesse tipo de cultura, assim, porque cada uma dá uma sacada. Eu sempre, quando meus trabalhos de arquitetura, que ainda algumas vezes eu faço, ou de cinema, às vezes as grandes sacadas vêm da biologia, vêm de uma outra área da ciência. Eu acredito muito nessa coisa da relação, assim, certo? Talvez por isso, infelizmente ou felizmente, eu não sou um especialista, certo? Né? Eu mesmo nunca teria uma certificação, certo? Mas vou fazer o quê, né? Aí eu fiquei pensando, luz, né? Luz. Aí eu pensei assim, pô, luz, para mim, aí me voltou a ideia que luz é o símbolo da sabedoria. A luz é o símbolo do conhecimento. Tanto é que as imagens mais antigas, clássicas, é sempre aquela figura feminina segurando uma tocha, uma luminária e tal, porque a luz, ela é o conhecimento. E a luz, na verdade, o mundo é luz, né? A luz constrói a realidade. Essa realidade que a gente está vendo aqui, a gente só tem porque a gente tem a luz, certo? E aí eu digo, pô, mas tem que começar, né, alguma coisa. Aí eu me lembrei de um negócio que eu gosto muito. Eu acho que vocês já sabem, mas tá azar, tá? Eu vou falar de novo. Essa é uma imagem, assim, ó, Platão, certo? Há 2.500 anos atrás, século IV. Ele escreveu uma obra de vários livros e tal. E numa desses livros, se não me engano, é o livro 7º, ele escreve uma coisa chamada, que hoje é conhecida, ele não chamou, chama-se a Alegoria da Caverna, ou o Mito da Caverna. Eu acho que a maior parte de vocês conhecem, mas é uma história fantástica, tão fantástica que 2.500 anos atrás eu estou aqui falando sobre a Alegoria da Caverna, né? Que é, digamos assim, do ponto de vista do conhecimento ocidental, digamos, certo? É a primeira menção à iluminação, à luz, certo? E o que escreve Platão? Ele é uma alegoria sobre o conhecimento, né? Ele conta uma história, que é fantástica, fantástica, que certa feita, homens nascem e vivem acorrentados numa caverna escura, sempre voltados. Tem uma luzinha aqui, né, em algum lugar. Já que é a luzinha aqui nesse troço. Ah, na pontinha, tá. Era a pontinha.
Deixa. Então, homens ali na canto esquerdo ali, né, acorrentados, olhando para o fundo da caverna, certo? Aí atrás deles, eles estão acorrentados, tem um muro, né, diz Platão, um muro médio, onde pessoas passam com objetos, certo? Não consegui ligar esse troço aqui, não sei bem. Aqui, ó, tem um muro médio aqui, né? As pessoas passam com objetos que são refletidos no fundo da caverna, porque tem uma fogueira aqui. E essas pessoas aqui, então, a vida toda, pensam que aquela coisa refletida lá através da luz é a realidade, certo? E eles ouvem as vozes dessas pessoas e pensam que isso aqui, as vozes pertencem a isso aqui, certo? Certa feita, um desses rapazes aqui consegue se libertar e sai da caverna e encontra a luz, a verdadeira luz, certo? Que na verdade Platão denomina como o conhecimento. Então aqui é a ignorância, aqui é o conhecimento. E ele maravilhado, mas ao mesmo tempo a luz era tão intensa, porque ele passou a vida inteira numa caverna escura, e ele fica com aquele excesso de luz, ele fica, digamos, entre aspas, cego, certo? Ele volta então para dentro da caverna para contar para os amigos: porra, tem um mundo lá fora maravilhoso, cheio de luz, luz, não sei o que e tal. Mas só que quando ele entra na caverna, novamente, né, a caverna muito escura, ele tinha com aquele excesso de iluminação, ele acaba não enxergando nada dentro da caverna. E os seus companheiros, ao vê-lo cego, né, ficam com medo e ameaçam a ele e a todos os outros a nunca mais saírem da caverna. Então, eu acho que esse seminário é mais ou menos o exemplo disso aqui. Nós somos aqueles que devemos retirar todos desse ambiente e colocar todo nesse ambiente aqui, né? Nós temos que sair da ignorância para a luz. A luz é o conhecimento, certo? Então eu queria iniciar um pouco com essa reflexão filosófico-pedagógica, seja lá o que for, entendeu? Sobre o que a primeira vez na humanidade que é citado a iluminação num texto. Platão, há 2.500 anos atrás, que ele faz esse paralelismo, o que significa a ignorância e o que significa o conhecimento, e usa a iluminação para fazer esse tipo de parábola, né? Então eu achei que era uma coisa assim que a gente poder pensar, talvez não sirva para muita coisa, mas sempre é bom saber essas coisas. E aí as artes plásticas, elas passaram, e a arquitetura, elas passaram assim muitos e muitos séculos sem usar a iluminação, certo? Se tu pegar as artes, tipo assim, tu vai lá em Pompeia e vê um daqueles murais, não tem luz, quer dizer, é uma pintura de uma luz plana, né? Não existe iluminação, certo? Tu vês a pintura, mas ela não tem em si uma iluminação, certo? Quem inventou esse negócio de iluminação nas artes, será que a gente pode chamar de invenção? Mas a primeira pessoa que, né, para variar, foi o Leonardo da Vinci, apesar de não tê-la pintado, mas nos seus escritos técnicos ele aponta para desenhos onde há a incidência de uma iluminação e não luz, certo? Mas tem um cara, então, poucos anos mais tarde, que nasceu logo depois de Miguel Ângelo, casualmente chama-se Miguel Ângelo também, que é primeiro pintor nas artes plásticas, tá? Que usa a iluminação, certo? Então, Caravaggio, ele inaugura o Barroco, certo? Ele nasce, assim, no final do século XVI, 1590, ele começa a pintar. Ele teve uma vida muito curta, vocês devem saber, Caravaggio
era um ser assim, belicoso, agressivo, maluco total, perambulou por toda a Itália, pintando em tudo quanto é lugar, fugindo. Ele matou uma pessoa, depois feriu uns outros numa outra cidade e tal. Acabou sendo morto com 30 e poucos anos por causa de uma vendetta. O cara mandaram matar ele e ele foi morto. Há pouco tempo atrás, agora, descobriram o corpo do Caravaggio. Ninguém sabia, agora conseguiram detectar onde é que estava. E ele pinta. Então o Caravaggio faz a primeira pintura na história ocidental com iluminação, onde tu vês claramente que existe uma fonte de luz, e essa fonte de luz ilumina, delineia, digamos assim, faz a performance da forma. Essa é uma pintura de 1600, Davi e Golias. Casualmente a cabeça de Golias é o autorretrato do Caravaggio, certo? Aí Caravaggio inaugura o barroco, certo? A pintura barroca, que acaba indo lá para a pintura do... A gente mais tarde vê os Rembrandts da vida, lá de 1640, né? E vai, ó. O barroco realmente é a primeira manifestação nas artes em que tens iluminação. Tu tem luz, a luz ela é protagonista, digamos assim, tá? Ela é que narra a cena. Até então, se tu pegar as pinturas lá de Donatello, Miguel Ângelo, Leonardo, Mazzatti, não sei o quê, não tem iluminação. Não existe, né? Os contornos são todos definidos, as bordas são definidas, tem linha, a pintura japonesa tem aquela linha em volta, mas Caravaggio usa a invenção, digamos assim, de Leonardo da Vinci, é o primeiro a pintar, e depois a pintura flamenga, então, né, vai adiante. Olha que lindo isso aí, ó. Né? Imagina, isso em 1640, né? Olha que lindo isso aí, ó. Né? É uma pintura com iluminação, né? E aí tem um cara lá, aí eu estou dando pulos enormes, tem um cara, então, que em 1800, eu tenho um amigo meu, isso é coisa de data, eu tenho um amigo meu, vou contar umas historinhas, eu tenho um amigo meu, que é o Eduardo Bueno, que é jornalista, historiador, assim, midiático e tal, eu conheço 3 caras que têm mais memória que eu conheço, assim, memória mesmo, o Eduardo é um deles. Só que um dia desses ele me segredou que ele parou de dizer datas e fatos, assim, coisas assim, porque ele tem memórias fantásticas. 12 de dezembro de 1534, o cara veio, não sei o que, porra, troço. Aí já liga com outra coisa e tal. Ele disse que parou de dar data porque ele começou a dar umas palestras, dá uma palestra, tal data e tal. E aí um dia desses chegou um rapaz aí, assim, pegou assim, o senhor tem razão, o cara, todo mundo consulta no Google, então não dá para dar mais palestra com data, porque os caras vão no Google e dizem, não, matou, não, está errado, não é bem isso, então tem que cuidar dessa coisa, né? Hoje em dia não dá mais para dizer, chutar uma data, o cara vai lá no Google, pum, te mata. Mas é um cara em 1826, ele era um litógrafo, certo? Ele era um litógrafo e trabalhava, ele já tinha mais de 60 anos, mas é muito um pesquisador, investigador, era um grande litógrafo francês, trabalhava com chapas metálicas, emulsões, químicas e tal, e ele, lá pelas tantas, ele pesquisando, ele conseguiu emulsionar uma chapa e expôs ela 8 horas, conseguiu imprimir. Isso aí ele botou na janela do sótão dele, certo? Durante 8 horas, uma chapa metálica. E fez o que a gente está vendo agora, que é a primeira fotografia. Tá? 1826. Joseph Niepce, certo? Ele fez a primeira fotografia. E é interessante porque cinema é fotografia em movimento. Eu até hoje acho que cinema é fotografia. Pelo simples fato de que, na verdade, é um monte de fotos uma do lado da outra, certo? A gente faz rodar junto e tal. Mas, assim como o cinema que a gente vai ver agora, a primeira fotografia foi uma fotografia de arquitetura.
Porque isso aí é os prédios vistos do sótão do cara, entendeu? Né? Então é interessante isso. Aí depois em 1800, já vamos chegando perto da gente aqui, em 1895, vou contar outra história. O Antônio Lumière era um senhor bem idoso, mas bem idoso mesmo, bem longevo. E ele tinha se aposentado em 1892, por aí. Mas um cara chegou para ele lá, olha, eu tenho um invento assim, e ele não tinha conseguido patentear. É uma história meio longa, não vou contar agora, mas ele não conseguiu patentear, certo? O tal do invento. E o veinho, Antônio Lumière, já bem idoso, aposentado, porque ele tinha uma fábrica, os Lumières, eles tinham uma grande fábrica em Lyon, de máquinas fotográficas e películas fotográficas. Né? Então, do Niepce até Lyon, até o Lumière, são 70 anos. O Lumière já tinha uma empresa de muitos funcionários e tal, vendia máquina fotográfica e tal. E o velhinho olhou e comprou. E chamou os filhos. Ele disse, olha, isso aqui é um negócio legal. Tal. Os filhos estavam tocando o negócio da empresa. O velho estava em casa, comprou em casa o troço, certo? E disse para os filhos, olha, isso aqui dá um caldo e tal. Aí os dois filhos, né, Louis e Auguste Lumière, desenvolvem um pouco mais, do ponto de vista industrial, assim, digamos assim, mercadológico, a gente pode dizer, a câmera e o projetor. Porque o cinema, só para dizer uma coisa assim com vocês, já se filmava essa época. O Edison filmou, outros caras na Inglaterra filmaram, mas ninguém tinha conseguido projetar. Então, o cinema não é filmar, o cinema é projeção. Entendeu? O que explodiu o cinema é quando as pessoas viram o que se filmava. Tanto é que na exposição de 1889, em Paris, aquela célebre exposição onde construíram a Torre Eiffel, lá, até hoje está lá, tinha um palácio das máquinas, onde o Edison mostrou um troço chamado, acho que é quinoscópio, alguma coisa qualquer dessas assim. Todos os inventores levaram coisas para lá. Tesla, o Edison, todo mundo foi para lá, e o Edison levou um trambolho enorme assim, com cinema. Então enfiava a cabeça dentro, assim, numa caixa. E essas imagens passavam em movimento, assim. Tem fotos de filas quilométricas em Paris, em 89, para meter a cabeça no troço e ver as imagens em movimento. Tu não acredita, as filas pelo campo de Marte, para poder ficar 1 minuto lá, olhando lá e embora, tal, e o outro tal. Mas os Lumières, então, em 95, eles filmaram e projetaram. Então, aí, que digamos assim, que se inaugura o cinema é quando se projeta, certo? E o... Maicon, como é que faz? É só agora e entra direto o filme? Tá. Então, eles fazem a primeira filmagem. Les sorties de la usine Lumière, a saída da fábrica Lumière, né? É a saída dos funcionários. Olha a quantidade de funcionários que eles tinham. Essa é a fábrica. Mas olha só a iluminação. Eles escolheram um momento do dia, o sol sobre a parede, as sombras. Já na primeira cena filmada no mundo, se pensou em como estaria a luz. E na primeira cena filmada está a arquitetura. E depois dessa cena, nunca mais houve um filme sem arquitetura. Não há nenhum filme que não haja arquitetura, certo? Isso é logo em seguida que eles filmam uma chegada de um congresso de fotógrafos em Lyon, 1895. Também eles cuidam a luz, tu vê que eles já estão, o enquadramento favorece o rosto iluminado. Então
Então é só para né? Não vou contar a história do cinema nem nada, né? Obviamente, mas só para vocês verem que eu só queria citar essa história de que arquitetura e cinema estão muito relacionadas e como a iluminação surgiu nisso tudo, né? Eu tenho descoberto nas minhas pesquisas, na minha dissertação, na vida, imagina mais de 30 anos trabalhando em cinema, comprando livro e tal, que a gente tem muito a ver. E eu vou passar rapidinho por isso aí, porque esse troço, esse tipo de conteúdo, eu sempre digo o seguinte: o que eu estou falando para vocês aqui é a pontinha do iceberg. Sabe aquele iceberg assim enorme, aquele cristalzinho lá na ponta? É isso que nós estamos vendo aqui hoje. É um enorme iceberg, né? E imagina se é um gigante, imagina o que tem de submerso embaixo de conhecimento nesse iceberg, que a gente não sabe sobre arquitetura e cinema, né? Então hoje a gente vai ver só um pouquinho ali, só aquela coisinha lá em cima, né? E esse iceberg está num oceano, que aí eu considero o oceano do conhecimento, né? Então, assim, as similaridades eu vou passar rasante, tá? Mas assim, tipo, o projeto de arquitetura é igual ao roteiro de cinema. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Eu tenho estudado, não sou só eu que digo isso, tem autores que falam isso. Projetar e roteirizar é a mesma coisa, porque é o mesmo pensamento serial, tal, sequencial. Nós lidamos com a decupagem, né, que é um termo francês, que quer dizer recorte, que na arquitetura a gente se recorta, porque tu vai projetar o prédio, mas tu pensa, bom, tá, agora, aí tu recorta, tu tira um pedaço, tu separa as partes, volta de novo para todo, tu está sempre fazendo uma decupagem. No cinema se faz decupagem, né? Vou rodar tal cena, uma sequência do cara descendo do carro, tal, mas o carro vem daqui, eu paro aqui, abro a porta. É o mesmo raciocínio arquitetônico. Tu separa as partes, olha o todo, volta para as partes, né? A outra coisa também é montagem. A arquitetura se monta, né? Porque é uma montagem. Tu vai construir um prédio, projetar um negócio. Como é que começa? Monta aqui, é um Lego e tal, não sei o que. A montagem em cinema é essencial. Então o processo de montagem é essencial. Uma outra coisa que eu tenho muito pesquisado muito é a questão do percurso do movimento. Porque tu vai projetar um prédio, tu imagina, o cara abre a porta, aí olha, tem um mezanino à direita, a luz vem, ilumina, tal. Tu está sempre pensando no movimento da pessoa. Porque o movimento é importantíssimo em arquitetura, né? E cinema é movimento. Então são duas práticas que não só espacializam, mas tem coisas muito similares, muito similares. E aí e aí eu vou fazer só um parêntese, porque eu ia falar no início, me esqueci, do Carlos Eduardo, que é o seguinte, eu achei bárbaro a tua fala. E eu queria dizer para vocês assim, eu estou muito envolvido assim com um autor, certo? Que talvez, acho que muitos aqui, arquitetos, estudantes, o pessoal já leu, mas para quem não leu, então eu vou dar uma citada. Eu tenho um cara, quando eu fiz a faculdade de arquitetura ali na URGS, eu me lembro que o livro seminal na época era o Vers in Architecture do Le Corbusier, né? O famoso Por uma Arquitetura, né? Aquele livrinho que todo mundo tem que ler, e tal, aquelas coisas faz trabalho e tal, o famoso Por uma Arquitetura, né? E eu acho que agora nós temos um novo livro de arquitetura para ler, certo? Eu recomendaria para vocês, talvez boa parte já leu, tá? Tem em português, maravilhoso, que é de um arquiteto finlandês, Juhani Pallasmaa, certo? O Juhani Pallasmaa, ele é um excelente arquiteto, assim, prático. Ele é professor também. Ele escreveu um livro que porque agora, assim, no século XXI, a gente tá inaugurando uma coisa chamada áptico, né? O sentido áptico das coisas, que é muito mais que a visão, mas é o tato. E a arquitetura, aquela arquitetura sensorial. Ele escreveu um livro que, olha, de novo, é pequenininho, tem 70 páginas, facinho, nada daqueles livros tal. É um livro chamado Os Olhos da Pele, a Arquitetura dos 5 Sentidos. É genial,
É um livro assim, é o novo Por uma Arquitetura. Certo? Esse cara é gênio. O prefácio é do Steve Holland, né? Que também, o prefácio é saboroso porque ele conta a história de como ele conheceu o cara num barco em Helsinki para jantar. Então, assim, já o prefácio valeu o livro, né? O Steve Holland deve ser provavelmente esse ano, o ano que vem, o novo prêmio Pritzker, né? Para quem não sabe, né? E é um livro que trata muito dessa coisa do sensorial e tem uma parte sobre luz, que é muito interessante e que ele fala que é isso que eu queria começar a conversar com vocês, que ele fala muito sobre a capacidade da luz, da sua capacidade atmosférica da luz, a capacidade da modulação dos sentidos, e a luz como delimitadora de dois mundos. E eu me lembrei de Caravaggio, que é aquilo que ilumina e aquilo que ela não ilumina, fazendo sentido. É muito interessante, assim, ele tem uma abordagem de uma arquitetura extremamente sensorial, ele faz uma crítica, digamos assim, ao estilo modernista, daquela parte assim muito heróica, sem pensar no humano, né? Eles são muito uma corrente assim, uma linhagem que vem do Alvar Aalto, certo? Mas é o livro esse, para quem curte arquitetura, Os Olhos da Pele, a arquitetura dos 5 sentidos. Vale a pena ver, que eu acho que tem muito a ver com as coisas que a gente está fazendo a reflexão aqui. Bom, e aí na minha jornada aí, eu estava fazendo o seguinte, ó, eu descobri, bom, então eu tenho feito algumas palestras, participado de alguns seminários, e eu resumir esse diálogo da arquitetura do cinema em 3 diálogos, tá? Vai ficar mais fácil, não que eles sejam só esses, mas tem as suas derivações, né? E para a gente poder passar da metade, um terço final onde eu quero chegar, certo? Então, o primeiro diálogo é o diálogo através do espaço real. Quer dizer, tu vai fazer um filme, né? E escolhe uma arquitetura para filmar, já existente, vai lá, olha e tal. E aí, desses 3 diálogos, eu peguei um filme só para exemplificar, certo? Eu tenho estudado arquitetura de cinema e eu posso dizer para vocês que eu tenho centenas de filmes com todas as suas plantas baixas, seus cortes, suas elevações, assim como da arquitetura que o filme fez, os detalhes do filme, os diagramas de filmagem sobre a arquitetura real, né? E eu tenho toda essa coleção, eu coleciono corredores de cinema, eu tenho mais de 100 corredores de cinema, com as suas iluminações, que eu poderia falar a vida toda aqui sobre os corredores e tal, né? Eu gosto muito dessa arquitetura, certo? Então, o primeiro diálogo é o diálogo do espaço real, certo? Eu peguei um filme, e aí, inclusive, aviso a todos, não falem mal do Godard, porque o Godard está no meu panteão, então vocês terão inimigos se falarem do Godard apenas na minha frente, certo? Então, o Godard fez um filme que talvez seja um dos 10 melhores para mim já feitos, claro, um critério totalmente subjetivo, chamado O Desprezo. Eu poderia contar uma tarde inteira sobre esse filme, mas também não é isso. Ele fez um filme, ele faz uma homenagem maravilhosa ao Fritz Lang, ele convida o Fritz Lang para ser o Fritz Lang no filme. É um filme dentro de um filme. A história é o seguinte, só vou contar tão rapidinho então, eu não me aguentei. Ele tem um produtor americano que está filmando a Ilíada, do Homero. E tem um diretor alemão, maluco, Fritz Lang. O produtor americano é o Jack Palance. Imagina o Jack Palance fazendo um filme e ele faz e fica maravilhoso. E aí, metade do filme lá, o cara se dá conta que não vai dar nada certo. O Fritz Lang era o Fritz Lang e tal, genial, mas o cara era um produtor americano, o cara queria business, bilheteria e tal. E aí ele contrata um roteirista francês, Michel Piccoli, que está numa M total, não tem grana e tal, e recebe a grande oportunidade da vida dele. Só que era um cara cheio de critérios, aí filme americano e tal, e a mulher dele
bota uma pilha, né? Ah, mas tu não vai, né? Tu tem que manter a tua honra, não sei o quê, e ele resolve ir. Então é uma série, o filme é sobre desprezo, uma série de desprezos. É o desprezo do Fritz Lang pelo produtor americano, que é o anti-cinema, ele faz um cinema, né? É o desprezo do americano pelo Fritz Lang, que não reconhece aquele cinema. É o desprezo da Brigitte Bardot pelo Michel Piccoli por ele ter cedido a grana, né? O filme todo é sobre o desprezo. É interessantíssimo para quem curte esse tipo de temática. E ele fez esse filme. E o filme todo, os seus 80% do filme é feito numa locação, certo? Numa famosa arquitetura, talvez muitos de vocês conheçam, a famosa Casa Escada, certo? O Curcio Malaparte era um literato, um intelectual, misântropo italiano, resolveu construir uma casa em Capri, num penhasco, e contrata um arquiteto italiano, Adalberto Libera, e inaugura em 1937 essa casa famosa na arquitetura, chamada a Casa Malaparte, certo? Logo a seguir, o Curcio Malaparte falece, a casa fica fechada, mas o Godard era um cara, talvez boa parte de vocês não sabia muito de arquitetura. Muito de arquitetura. E disse, pô, quero pegar o roteiro e tal, eu preciso de uma casa que seja, digamos assim, que tenha um terração, que tenha uma escada, porque o Godard gostava muito de filmar o tempo real, né? Se tu vai descer uma escada, tu desce a escada, não é que em filme americano, que o cara começa a descer a escada, corta para o pé, corta para o rosto, já está no final da escada. Né? Esse é o filme americano, né? E o Godard não, o cara tem que descer de lá para cá, desce, vamos filmar, tal. Os caras, o cara é chato, mas era um cinema, né? E ele pensou assim, como é que o Ulisses olhando para Ítaca, né? Aquelas coisas todas, então, ele se lembrou da Vila Malaparte e convenceu lá o Carlo Ponti, produtor italiano, que tinha convidado ele para fazer um filme na Itália. O Godard, ele contratou, deu uma grana para o Godard fazer um filme na Itália. Mas o Godard não tinha nenhum roteiro para rodar, e o Godard então pega, isso aí é um livro do Alberto Moravia, chamado O Desprezo, e se lembra do desprezo. E se lembra então vamos rodar o Alberto Moravia e tal. E aí ele se lembra dessa casa e vai visitar a casa, certo? E a casa estava meio abandonada e tal, e ele dá uma ajeitadinha. O próprio Godard escolhe os móveis, certo? Maravilhosos. Eu tenho todos assim, as plantas da casa, e tenho as plantas da casa com os movimentos de câmera, certo? Então ele usa a luz, a iluminação, ele não usou nada de iluminação assim artificial, né? Ele procurou rodar toda intensamente. Aí eu só vou mostrar para vocês um pouquinho assim, também para não ficar, isso é um trailerzinho do filme, então. Je t'aimais tellement. No velho On VAC. n'avait pas beaucoup d'argent. Je t'aimais tellement. C'est bien quand même. On n'avait pas beaucoup d'argent. C'était bien quand même. Tu m'as dit que tu m'aimais. C'est sûr que tu as menti. Tu m'as dit que tu m'aimais. Mobiliário todo laranja, vermelho, paredes brancas. Nossa, 1963. On lui a dit que vous avez une femme très belle. Pourquoi il y a quelque chose entre toi et Procoche? Pourquoi il y a quelque chose entre toi et Procoche? Pourquoi est-ce que tu me méprises? Dis-le-moi ou je te fais mal. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Dis-le-moi ou je te fais mal. Tu me fais peur, Paul. Tu es pas un homme. Tu es pas un homme. Fritz Lang. Hier, tu m'aimais encore. Oui. Pourquoi hier, tu m'aimais encore? Oui. Pourquoi? Aí o outro diálogo é através do cenário. Eu fui detectando onde é que havia essa intersecção entre arquitetura e cinema, como é que elas se encontravam. Então o segundo que eu imaginei é o cenário, né? Aí eu trouxe para vocês um filme também antológico também,
que eu tenho que é o Dr. Caligari, né? Expressionismo alemão, 1920, Robert Wiene, um cara genial. O Robert Wiene era um cara assim, também extremamente culto, conhecia um monte de arte e tal, e resolve fazer um filme totalmente em estúdio, certo? Daí a ideia do diálogo do cenário. Eu peguei umas fotinhos do filme, né? E que ele desenha os cenários já imaginando a iluminação, Eduardo. Ele já está imaginando ali a iluminação toda. Constrói os cenários, ele estava muito influenciado pelo cubismo e um pouco do surrealismo, mas faz um roteiro gótico, certo? É muito interessante, né? Então tu vê os corredores aqui, as distorções todas, assim, ó. É um filme de iluminação, é um filme de estúdio, certo? Ele, desde os primeiros esboços, eu tenho todas as plantas, tenho maquetes, eu tenho um monte de coisa disso aí, desse filme, assim, dos desenhos de arquitetura, né? Mas tu vê que desde o primeiro esboço, o esboço era da iluminação. Então a minha tese, né? A minha hipótese, talvez, é que a iluminação, ela é a maior protagonista da narrativa cinematográfica. Certo? E muitas vezes ela é tão importante quanto o ator. Sem a iluminação, a gente não teria a modulação dos sentidos da cena, não teria a atmosfera da cena, certo? A gente não teria essa coisa do efeito delimitador que eu falo, que delimita o que é iluminado e o que não é iluminado para construir uma coisa só, certo? E aí um pouquinho aqui do 1920, Robert Wiene. Olha que barato. Tudo luz, iluminação. Vê que tem uma coisa, é um filme meio caravadiano, assim, né? Podia inundar de luz, né? Ó, maquiagem contemporânea. Olha a janela, ó, a janela torta, a cidade lá atrás, ó, os desenhos. Ó. Imagina 1920 fazer um filme desse, é totalmente avant-garde, né? Um negócio completamente maluco, né? Mas o roteiro, a história é um filme gótico de terror, certo? Assim, quase banal, eu diria, assim, entendeu? Ó, a famosa cena do terraço, ó. Terraço com as suas inclinações e tal. Tem uma geometria, né? Mas é uma geometria basicamente alicerçada pela iluminação, né? É interessante isso. Bom, e aí o outro diálogo, e o último, tá? Não se preocupem, que eu chamo da distopia, porque o cinema, ele nunca fala, o cinema futurista, ele nunca fala da utopia. Não existe filme futurista, assim, tipo... o paraíso, o futuro igual, todos somos iguais, né? Não, tudo está tranquilo. Não, os filmes futuristas é um futuro sempre de caos, de, né? Não sei o que mais, nada dá certo e tal. Então, então esses filmes distópicos, eles projetam muito a arquitetura. Né? Basicamente a arquitetura, e como são filmes atmosféricos, eles usam muito a iluminação.
Aí eu escolhi um que todo mundo conhece, que é o Blade Runner, já que tem outro Blade Runner rodando. Esse Blade Runner aí é do Ridley Scott, né? 1982, né? Eu até esse dia estava me dando conta, porque ele projeta uma Los Angeles que é em 2022. É a Los Angeles de aqui e agora, né? Ele projeta essa Los Angeles e eu peguei umas fotinhos também, só para a gente poder exemplificar. Eu também tenho um farto material sobre esses filmes todos, né? São centenas. E aí eu só queria fazer uma referência. É um filme totalmente arquitetônico e interessante também que é um filme que durante o seu... Aliás, como boa parte de alguns filmes assim, a iluminação ela muda conforme o clima da sequência, certo? Então, e também e esse filme ele é fartíssimo em referências arquitetônicas, né? Aqui a gente pode perceber, claro, de uma maneira achatada, mas as famosas colunas salomônicas. Criação de Bernini. Quem vai a Roma e vê aquele baldaquim preto sobre o altar, né? Tem em Roma, assim, criado por Bernini, né? E a criação dele das famosas colunas salomônicas, que aqui são reproduzidas, né? Aliás, só assim, aquela conversa de boteco, as colunas salomônicas do Bernini, você sabe que é de bronze, e são os bronzes tirados do Panteão, né? Que o Papa Barberini retira do Panteão para construir um pedaço do Vaticano. Tinha até uma piada em Roma, depois dos bárbaros, o Barberini, né? Porque o Papa Barberini ele rapou o Panteão, levou as pedras, os mármores, tirou os bronzes, e o Bernini faz aquele baldaquim com os bronzes do Panteão. Quer dizer que a história é cruel às vezes. Aqui, não. Como é que volta? Como é que volta aqui, Maico? Uma cagada. Dá para voltar para aquele? Dá. Aqui também dá para ver uma referência clara à arquitetura egípcia, né? Com as colunas egípcias e tal. Aqui o apartamento do Decker, o caçador de androides, né? Harrison Ford. A gente vê também a iluminação, né, que dá o clima, toda a atmosfera, também com as suas referências arquitetônicas, porque todos esses painéis aqui, de revestimento, nada mais é do que os painéis do Frank Lloyd Wright, né, que ele fez em Taliesin, que aí são reproduzidos no filme e tal, né. E é um filme totalmente atmosférico, né? Então é um filme de iluminação, né? There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 23 people and jumped a shuttle. An aerial patrol spotted the ship off the coast. No crew, no sight of them. 3 nights ago, they tried to break into Tyrell Corporation. One of them got fried running through an electrical field. We lost the others. I need you, Dex. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I don't work here anymore. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Então, Rachel is an experiment, nothing more. Digamos assim, o discurso que eu estou fazendo para vocês é para dizer assim, a gente tem tanta hoje tanta tecnologia em iluminação, né, com os avanços tecnológicos, características de lâmpadas, automação, sensores, né? Eu acho que aí eu volto pro Palasma, certo? Disappear.
da gente pensar em fazer cada vez mais uma arquitetura mais sensorial, mais humana, mais táctil, em que a gente explore os 5 sentidos, certo? E acho que nesse aspecto a iluminação ela é fundamental, né? Então, assim como no cinema a gente consegue ter a iluminação como protagonista da narrativa para explorar a parte dramaticidade, a parte sensorial das pessoas, do filme, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso na nossa vida também, principalmente na parte da arquitetura mais doméstica. Por que a gente não pode, né, ter a sua casa, o seu lugar de trabalho com o aspecto todo sensorial da iluminação, né? Tem um autor francês, Marc Auger, que ele fala sobre os não lugares, né? E ele, digamos assim, faz uma crítica a nós arquitetos, e ele não é arquiteto. Ele fala sobre os não lugares, que a gente acaba produzindo lugares que não são lugares, né? E talvez o cinema consiga dar para nós, porque a arquitetura já deu tanto para o cinema, né? Que o cinema dê para nós essa capacidade da gente ser mais sensorial ao viver. Então a iluminação eu acho super importante, muito importante mesmo. E essa questão da modulação dos sentidos, eu acho que a iluminação ela é fundamental. E aí a última partezinha, tá? Eu queria falar sobre a paleta de cores no cinema, né? Porque a gente usa muito a paleta de cores no cinema, né? E eu tenho estudado muito o aspecto da paleta de cores no cinema. Fiz alguns diagramas, outros não são meus. E a gente talvez possa... Eu me sinto, muitas vezes, como eu sou arquiteto de cinema, eu me sinto meio ponte, né? Eu sou uma pessoa meio ponte. Então, assim, eu acho que assim que a gente pode trazer do cinema para a arquitetura essa visão da iluminação, da paleta de cores, e como a iluminação pode nos narrar a vida, a nossa vida, certo? Né? E o nosso momento sensorial, né? Então eu peguei uns exemplos assim de uns filmes assim só para vocês verem como a paleta de cores prescinde muitas vezes de um texto, porque a luz no cinema é a protagonista da narrativa, né? Essa é a minha tese, que a iluminação ela é a protagonista da narrativa, tanto quanto o ator, tanto quanto o texto, certo? Aí tu pega aqui então o Eduardo Mãos de Tesoura, né? Filme aí do Tim Burton, né? 1990, já faz tempo desse filme já, né? Puxa vida. Então aí tu pega aqui a paleta de cores dessa sequência aqui do Eduardo Mãos de Tesoura, né? Aí tu vê aqui o condomínio, né? Ele quer mostrar como é que era o condomínio, tranquilo, aprazível, paradisíaco. E eu fiz aqui o diagrama das cores da cena, da iluminação. Aí tu começa a ver as cores relacionadas aqui, ó, né? A paleta de cores utilizada na cena, a iluminação proposta, né? Quando tu faz um tipo de diagrama destes, tu consegue entender mais isso, e tu vê que isso aqui, do jeito que está conformado, já é o texto. Tu já entende do que se trata, certo? Um outro exemplo, o último Mad Max, esse aí, Fúria, não sei do que, do deserto e tal. Tu tem a cena, aqui eu fiz o diagrama da paleta, certo? Das cores envolvidas. Então, esse clima todo de desolação, de caos, né? Solidão, nuvens, não, tal. Se tu, então, de novo, relacionar toda essa paleta aqui, é exatamente, né, a compreensão da cena pela iluminação, né? Um outro aqui que a gente pode... o Alien, do Ridley Scott, certo? Eu diria que nesta cena aí tem 2 protagonistas, né? Um deles, obviamente, é a Sigourney Weaver, né? O outro é a iluminação, né? Porque aí tu vê pela paleta
pelas cores utilizadas, ela revela o clima, do que se trata, né? Todo o drama da cena. Então é isso que eu imagino que a gente possa, ao observar uma outra prática, que é o cinema, que também espacializa, que nem nós espacializamos a arquitetura, ver como o cinema usa a iluminação e como a gente pode fazer essa ponte para a arquitetura também, de certa forma, usando, inclusive, essas novas tecnologias que a gente está vendo aí, certo? Um outro, já estou no finalzinho. Um outro que eu queria mostrar para vocês é o Sin City, né, do Robert Rodrigues e o Frank Miller. Também é um filme bem caravadiano, né, preto e branco, com cor e tal. Mas tu vê que a paleta de cores também revela todo o ambiente, né? Então, essas análises da paleta de cores, eu acho muito importante. Muito importante, e ao fazer, eu tenho descoberto coisas. Aqui o Iluminado, Stanley Kubrick, tá? É um filme também que tem vários momentos. E aí tem esse momento do menino brincando no saguão do hotel, né? Tu vê tem uma geometria maravilhosa, arquitetônica, né? Que centraliza a figura. Mas aí a gente começa a observar as cores, a iluminação que é feita, a paleta de cores, né? Então, tudo isso, né, está a serviço dessa narrativa aqui. Tem eu peguei uma outra figurinha do Iluminado, que é o banheiro do quarto deles, né? Que tem uma outra cor, tem uma outra paleta de cores, que tem esses nichos, né? Tem uma luz lá no box, que deve ser de algum lugar que eu não sei, né? Que dá essa relação fundo-figura. O verde, de certa forma, dessensualiza a nudez, né? Então, tu vê como a importância dessa iluminação, dessa arquitetura, né? Porque isso aqui, eu não sei se um dia eu vou ter essa chance de mostrar para vocês, mas eu tenho 200 mil assuntos sobre o Iluminado. Ele é totalmente construído em estúdio, né? Inclusive o próprio hotel. Certo? O hotel foi construído num estúdio ao lado, no ar livre, do lado de um estúdio, certo? Tudo é artificial, é projetado. E eu tenho todas as plantas desses filmes todos aí, eu tenho as plantas dos arquitetos, né? Porque eu sou arquiteto de cinema. Então, assim, o que acontece? Se você não tem ideia, eu trabalhei uns anos na Globo, trabalhei fazendo novela, desenhando e tal, a gente desenhava na plantas baixas, cortes, elevações. Nenhuma diferença entre fazer prédios e outros, né? E aí tu pega aí as maquetes, eu tenho os desenhos dos arquitetos desse filme aí, são maravilhosos, os croquis, né, antecipatórios e tal. Então, esse é um banheiro projetado, um arquiteto lá do estúdio inglês, lá de Londres, um dos arquitetos que trabalharam no filme, projetou os ambientes internos, corredores e tal, né? Eu peguei um outro filme que é o Moulin Rouge, né, do Baz Luhrmann, que é um filme burlesco, né, festivo, digamos assim, e tal. E eu peguei a paleta de cores para mostrar para comparar, inclusive, com os outros, né, como a diversidade da luz, né, e das cores envolvidas, né, para dar esse caráter festivo burlesco aqui, né. Então, um outro aqui que eu queria, aí eu peguei esse aí do Star Wars, que é a última versão do Star Wars, aí, sabe que a franquia foi vendida, né? E que esse aí é do J.J. Abrams. Mas tu vê como é interessante, porque a paleta de cores, se a gente se lembrar ali do Mad Max, ela é bem diferente. Ela é bem diferente, a paleta de cores do Mad Max. Essa é uma análise que eu fiz. E que se passa no mesmo ambiente. Praticamente, tipo dizer assim, os caras rodaram no mesmo lugar, né? Mas a sensação é totalmente diferente. Se não fosse a luz, porque o ambiente é o mesmo, a duna é a mesma. Tem uma figura humana de costas, certo? Agora, se não fosse a luz que ilumina o mesmo ambiente e o transforma com essa paleta de cores, que dá a sensação de horizonte, de que tu pode caminhar, que tu vai chegar, não é um ambiente
que está caótico, que acabou. Não, é um ambiente que pressupõe um destino, por isso que ele caminha para frente, né? Então, tu vê toda essa tepidez que tem as cores que estão aqui relacionadas, elas são exatamente a protagonista da narrativa. Porque elas é que estão narrando, a gente não precisa nem dizer nada, não precisa ter texto embaixo. A iluminação já nos diz coisas, a iluminação fala, certo? E eu ia pegar, agora isso aí já não é meu, tá? Mas eu peguei de uma outra pessoa, que eu acho que é importante também, tem outros estudiosos que estão fazendo esse tipo de coisa, que esse aí é do Pulp Fiction, né? Do Quentin Tarantino, né? E aí a famosa cena da dança lá na boate e tal, e aí tem uma análise um pouco mais complexa, né? Da iluminação, da sua paleta de cores, né? Com as luzes altas, médias e baixas, e o espectro geral da cena. E que a gente vê então que a iluminação atrás, a relação fundo e figura, né, das sombras e dos ambientes das pessoas lá, né, é fundamental para uma cena dessas, né? Fundamental para uma cena dessas. Imagina se essa paleta de cores lá atrás não fosse assim, fosse, digamos, burlesca que nem o Moulin Rouge. Tu não teria essa narrativa, né? Então, isso que eu imagino, assim, que esses inputs que vêm de umas áreas correlatas à arquitetura, como é o cinema, pode nos dar algumas lições para poder iluminar a vida das pessoas, né? Aí um dos últimos que eu quero mostrar para vocês, que eu acho fantástico, né? Uma cena meio Escher, né? Aquele artista holandês, que tu vê que tem uma luz rasante que vem de cima lá, que faz essa sombra sobre a escada, né? Que dá essa coisa meio planar, né? Ela é uma cena tridimensional, mas parece que está no plano, não? Tem uma confusão aí que provoca uma confusão em nós, né? E tu vê que a luz, né, projetada, né, sobre essa paleta de cores, né? A sensação do vazio, né? Quando ele sobe a escada, opa, meu. Quando ô, Maicon, de novo. Ele dá a sensação do vazio que só essa paleta de cores poderia dar. E também o penúltimo, o último, eu queria mostrar para vocês, então é novamente do Tim Burton, né? O Alice no País das Maravilhas, que é interessante porque ele mistura as cores que fazem uma fusão com o fundo, né? Usando essa paleta de cores. Olha a iluminação, né? Tem uma luz contra aqui, né? Que funde com a folha lá atrás, tal, e que nos acaba só sobrando, digamos assim, do ponto de vista da focalidade, digamos assim, o desempenho do rosto, né, do ator, né? Interessante isso. Depois tem mais uma, aqui ó, a Fantástica Fábrica de Chocolates, também do Tim Burton, em que ele reúne o elenco todo, né? Nessa cena está praticamente todo o elenco, e só que a gente vê pelo espectro aqui, pelas luzes principalmente médias e baixas, que ele provoca uma iluminação abundante aqui, ó, cheia de cores nos demais personagens. E quando é o nosso personagem central, olha só como entra o dark, a luz aqui, ó, né? Ele destaca do grupo com a iluminação, né? Porque a pele desse aqui não está pintada, né? Ele ilumina diferente, subtrai cor, né? E retira o personagem do grupo, mesmo seja numa cena de grupo. E o último, só para dizer que não falou em desenho animado, então vou falar em desenho animado. Então esse filme o Aladdin, né, 95, acho, do Disney, também é muito interessante, porque vocês sabem que existem fotógrafos que são especializados em filmes de animação, né? Os caras desenham, mas tem um cara que fotografa o filme de animação, né? Que escolhe as luzes, as intensidades de luz, os pontos focais, tal. Tem os especialistas nisso. E essa cena é um diálogo, né? E tu vê como a luz vem de lá, né?
A luz então ilumina o rosto dele, que é ele que está fazendo o diálogo. Ela está observando, ela está na sombra. Então a luz já por si só identifica quem é aquele que está fazendo as falas, né? Porque ela só observa, né? Na real, uma cantada do Aladim, né? Então, e aqui a gente vê a paleta de cores, como ela vai mudando a iluminação, né? Porque ela, né? A pele é a mesma dos dois, só que muda, né? Que vem vindo aqui desse tom e vai para os azuis aqui, ó, e a sombra aqui, ó, né? É muito interessante, mesmo sendo um objeto de animação e tal. E então, para terminar, porque eu sei que já estou para lá, eu queria voltar. Então, a minha tese é o seguinte, é que essa intersecção entre arquitetura e cinema é fundamental. A gente pode pegar, posso trazer 100 filmes para vocês, não há nenhum filme que não tenha arquitetura. Ponto final, certo? Muitos filmes utilizam, inclusive, arquiteturas icônicas. Tem filmes aí, tem um filme que se passa dentro do Guggenheim, com o Clive Owen e a Naomi Watts, The International. Tem um outro que passa no Final Science Center da Zaha Hadid. Tem de tudo. Eu tenho uma coleção de filmes que se passam em arquiteturas que a gente curte e tal. Mas eu acho também que o cinema tem muito para contribuir para a arquitetura. Principalmente, foi aí que quando o Eduardo me convidou, sobre a capacidade da luz modular os sentidos, da luz ser cada vez mais atmosférica e revelar os sentidos, que aí eu liguei com o Palasma, no livro dele, né, Os Olhos da Pele, porque eu acho que talvez o século XXI é uma retomada, né, dessa arquitetura de mais sensorial. A gente passou um período do século XX, não é uma crítica aqui, é só uma constatação sobre uma arquitetura muito limpa, clara, heróica, né? Corbusiana, digamos assim, certo? Mas eu acho que agora a virada da página do século XXI é uma virada muito mais sensorial, de encontro ao humano, certo? E o cinema sempre trabalha com o humano. Talvez essa seja uma grande lição do cinema para a arquitetura. E para finalizar mesmo, certo? Eu voltei para a alegoria da caverna e eu peguei uma imagem que eu achei, não sei quem é, nem sei de quem é, mas eu imaginei que a iluminação é exatamente isso em nós seres humanos, né? O rio é a nossa vida, né? A luz é aquela que nos ilumina, né? É o saber, é o conhecimento. Então, sem a luz, a gente não teria a realidade, nem seríamos nós. Então, a luz é um guia. A luz sempre é aquela que provoca a representação da realidade. Sem aquela luz, a gente não segue o curso da vida. Obrigado.